Começa agora na Porto FM o programa Fala Prefeito, um espaço para aproximar a gestão municipal dos cidadãos. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes da Porto FM. Uma alegria falar com vocês em mais esta manhã de sexta-feira. Pois é, prefeito. Infelizmente, os dados sobre o boletim epidemiológico parecem que ainda não são animadores, né? Não são animadores, pelo contrário, continuam nos preocupando. Ontem nós completamos 14 dias do início do endurecimento das regras de flexibilização. Esse é o ciclo epidemiológico. Então, daqui para frente é que nós vamos realmente conseguir ver o efeito daquilo que nós fizemos há quase 15 dias atrás, de fechar novamente os comércios não essenciais, só que ainda temos a dificuldade de encontrar apoio em alguns segmentos da nossa cidade, no sentido de cumprir as normas sanitárias, o uso de máscara, de álcool em gel, das pessoas terem noção da sua responsabilidade individual diante desse contexto de pandemia. Algumas pessoas têm costumado dizer: a culpa não é minha, a culpa é de tal segmento, de tal comunidade que não respeita as regras. Tudo bem, eu acho que tem até uma certa veracidade nesse discurso, porque existem segmentos que dão mais a sua contribuição e segmentos que dão menos a sua contribuição. Mas quando nós tratamos de questões de relações econômicas, o empresário não vive sem o cliente. O supermercado não vive sem o cidadão que vai lá comprar o seu arroz, o lojista da Avenida do Comércio não vive sem o cliente ferreirense ou turista que vai lá comprar as belas produções de Porto Ferreira no sentido de cerâmica artística e decoração. A empresa, a indústria, não sobrevive sem o seu colaborador que vai lá trabalhar, se dedicar todos os dias para dar a sua contribuição na linha de produção e permitir que a empresa cumpra com o seu papel econômico, social, dentro do contexto da cidade. O que eu quero dizer com isso? Não existem duas cidades. Não existe uma Porto Ferreira que cumpre e uma Porto Ferreira que descumpre. Se cada pessoa não tiver noção de que, se não cumprir, estará prejudicando o todo, infelizmente nós continuaremos nesse contexto. As pessoas têm que dar a sua contribuição, porque neste momento, mais do que nunca, o aprendizado que fica é o aprendizado de que todos somos Porto Ferreira. Todos nós temos a obrigação. O prefeito, lógico, pelo seu caráter institucional, de liderança, de gestão, de estar dando a cara a tapa, de estar à frente do processo, de não estar se escondendo, de estar aí administrando o contexto da crise, mas todos os cidadãos também. Ou todos colaboram, ou infelizmente a dificuldade cada vez se torna maior. O boletim que você tem em suas mãos aí, Renato, já é desatualizado, principalmente com uma maneira muito chata de dizer, por conta do registro de mais um óbito nessa madrugada. Ontem nós chegamos a 4 óbitos, uma senhora há 26 dias, salvo maior engano, internada na nossa UTI e infelizmente não resistiu. E vejam bem, 26 dias, segundo aí toda a parte acadêmica de pesquisa, é algo difícil a pessoa permanecer com o vírus ativo no seu corpo 26 dias. E nós, na segunda-feira, salvo maior engano, me desculpem, colhemos o exame nela novamente para ver se o vírus ainda estava ativo, porque eventualmente a pessoa, por conta de estar na UTI, ela teve um quadro complicatório e aí não tem mais o Covid, mas ainda precisa permanecer na UTI. E o exame deu positivo, ou seja, 26 dias quase depois, 20 e tantos dias depois, ela ainda tinha o vírus ativo no seu corpo, que para todos, até para a comunidade acadêmica e científica, é algo incomum. E nessa madrugada, infelizmente ontem, tivemos a perda dessa vida, uma vida ferreirense, de uma família conhecida nossa, tradicional, em um bairro da nossa cidade, pessoas queridas que infelizmente agora choram aí a ausência dessa senhora.
eu pude falar com o filho dela, desejar os meus sentimentos, me colocar à disposição. Esse foi o nosso 4º óbito registrado. Ainda na semana passada, nós tivemos o registro, no final de semana, de um 3º óbito, que não foi tratado aqui na oportunidade da última sexta-feira, mas que foi um óbito de uma senhora ferreirense que estava internada há quase 30 dias em Ribeirão Preto e, infelizmente, por conta de outra doença, adquiriu lá no hospital o Covid e faleceu em Ribeirão. Mas uma ferreirense que perdeu a sua vida, então acabou registrando aí o óbito dentro dos nossos números. E aí sim chego ao dado desta madrugada, quando um jovem, porque para mim uma pessoa de 50 anos é jovem ainda, de 50 anos, uma pessoa com plenas condições de saúde, um servidor público municipal. Aproveito para dizer aqui que a investigação da vigilância epidemiológica não aponta que o quadro de infecção teria ocorrido dentro do serviço público, até mesmo porque dentro da família outras pessoas estavam contaminadas, mas esse pai de família, um colaborador da Prefeitura de Porto Ferreira, de 50 anos, volto a dizer, também estava na UTI e foi a óbito nesta madrugada. Mais um ferreirense que nós choramos a sua ausência, uma pessoa querida no seu meio profissional, um pai de família exemplar. Eu tive oportunidades ao longo desses 3 anos e alguns meses de administração, mas antes também, ainda quando vereador, de ter contato com ele, e era um profissional que merecia o nosso respeito, o nosso carinho, um cidadão de bem. Então, mais uma vez aqui o registro dos meus sentimentos para os seus familiares. E paralelamente aos 5 óbitos, então, que é o dado do boletim epidemiológico mais atualizado nesse momento, nós tivemos aí um considerável aumento na curva de contaminação essa semana, chegando a 293 casos confirmados. Nós temos aí ainda 8 positivos na enfermaria, 5 suspeitos, ou seja, 13 leitos de enfermaria ocupados. Em virtude desse óbito, nós estamos com 3 leitos de UTI ocupados. Ontem à noite eram 4, hoje são 3. 5 óbitos confirmados e 108 pessoas em isolamento domiciliar. São pessoas essas que foram diagnosticadas, positivadas, mas devem ficar nas suas casas para evitar o contágio com outros e também para zelar pela sua saúde. Temos ainda 73 pessoas que estão isoladas, aguardando o resultado. Nós devemos receber hoje pela manhã, pela informação que a Secretaria de Saúde me passou, cerca de 30 resultados, então acreditamos aí que ainda até o final da tarde poderemos confirmar e descartar alguns casos. Mas por que eu quero falar dos positivos em isolamento domiciliar e dos suspeitos em isolamento domiciliar? Se todos nós temos a obrigação de respeitar as normas sanitárias para continuar colaborando com o enfrentamento da pandemia na nossa cidade, essas pessoas que são positivas ou que estão aguardando o resultado e foram declaradas em isolamento domiciliar, eu quero destacar a elas que primeiro eu desejo que elas todas fiquem bem, que eu desejo que nenhuma delas chegue ao ponto desses 5 ferreirenses que perderam a vida, que eu desejo a elas que elas não cheguem ao ponto de precisar de uma UTI e que eu torço pela saúde delas. Trabalho para isso todos os dias. Mas em segundo ponto, e ainda mais importante, eu quero dizer a elas que elas têm uma responsabilidade acima da média. Uma responsabilidade que, se não cumprirem, estarão cometendo crime contra a saúde pública. E, infelizmente, a legislação não nos permite divulgar o nome daqueles que estão positivados com o Covid-19. E nós nem temos esse objetivo. Mas é assustador ver a ignorância, o egoísmo e a falta de amor ao próximo que, infelizmente, alguns dentro desse quadro têm tido ao desrespeitar o isolamento domiciliar e ter ido às ruas da cidade. Ontem mesmo, um desses positivados, nós recebemos o relato que tinha ido a uma padaria da cidade.
Ou seja, o sujeito está positivo para coronavírus, já sabe disso, assinou o termo de responsabilidade dizendo que sabe que tem que ficar em isolamento domiciliar e decidiu bater perninha e ir na padaria comprar um pão fresquinho. O que ele esquece é que no caminho ele vai infectar outras pessoas, que na padaria, infelizmente, os atendentes do balcão, o caixa, os clientes da padaria não vão saber que ele tem o Covid-19 e ele vai estar podendo transmitir a doença, ou seja, ele está cometendo um crime contra a saúde pública. A nossa orientação à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Segurança, a própria fiscalização da Secretaria de Fazenda é para adotar de imediato, com esse tipo de gente, a medida mais drástica. É para chamar a polícia, é para, se for o caso, algemar, levar de volta para casa e fazer a ação crime contra a saúde pública. Porque gente assim não merece o nosso respeito, porque não respeita a vida dos outros. Então, eu estou deixando bem claro aqui esse aviso. Façam a sua parte, porque a sociedade de Porto Ferreira vai cobrar isso de vocês. Perfeitamente, Rômulo. A vigilância faz esclarecimentos também sobre os testes para detectar, o Covid-19. Nós precisamos, nessa altura do campeonato, de gente que queira esclarecer, gente que queira informar, gente que queira trabalhar com a verdade. E, infelizmente, a gente tem visto aí até em redes sociais, os oportunistas, principalmente porque é ano político, querendo tirar vantagem e tirar a credibilidade, não do meu trabalho, mas do trabalho dos nossos técnicos, do trabalho da Secretaria de Saúde, dos nossos médicos, dos nossos profissionais. Falando da questão dos exames, que os exames não estão sendo feitos, de dinheiro para lá, dinheiro para cá, uma mentiraiada que é vergonhosa. Pessoa tentar tirar proveito político num contexto de desgraça, desculpem o termo, de pandemia. Então a Vigilância Sanitária está fazendo seus esclarecimentos no sentido de dizer novamente a questão de como funcionam os testes rápidos e os testes que são feitos em cadeia molecular, vamos dizer assim. Que tem os nomes técnicos aqui, o teste rápido é IgM e IgG, e o outro teste, que é colhido aí o material com células, é o RT-PCR. O teste rápido, a nossa própria equipe faz, fura o dedo da pessoa, coleta o exame ali na hora e de 20 a 30 minutos tem o resultado. Para que serve esse teste rápido? Esse teste rápido, ele não tem função diagnóstica, não é para ver se a pessoa está doente. Isso porque ele só tem a efetividade, ele só pode ser feito depois de 10 dias dos sintomas. Ele só serve para confirmar se a pessoa lá atrás que teve aqueles sintomas tem no organismo dela os combatentes, vamos dizer assim, contra o vírus, os anticorpos contra o vírus. É isso que o IgM e IgG, que é o teste rápido, confirma. Então, a pessoa fala, eu vou na farmácia fazer um teste rápido. Tudo bem, você pode ir, se você não tiver aí sintoma nenhum, mas ele só vai dar positivo se você eventualmente teve lá atrás mais de 10 dias os sintomas e aí era coronavírus e você não teve o atendimento médico, você não foi atrás disso. Se você tiver com sintoma, esse teste rápido não serve de nada, porque ele não tem caráter diagnóstico. Nós usamos ele apenas para trabalhar o máximo de transparência dentro dos dados, no sentido de ter aí quantos casos foram confirmados ou não dentro da nossa cidade, e outra, também para poder aí fazer o nosso perfil epidemiológico, no sentido de que a gente investiga se dentro dos trabalhadores de saúde, de segurança, dos trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento público, está tendo eventuais contaminações assintomáticas. O que é feito para ser diagnóstico, para fechar o quadro e saber a pessoa que está com sintomas tem coronavírus ou não, para esses pacientes todos que estão aí aguardando esse resultado, é o RT-PCR, que é o teste que faz coletando material da mucosa ou do nariz, e é um material genético que é investigado do vírus. E detalhe,
ele só tem efetividade do 3º ao 10º dia. E quando eu digo do 3º ao 10º, tem que completar o 3º. Ontem eu perguntei isso para a Fabíola e para a Edeltraut e elas estavam explicando. Tem que completar o 3º dia, não pode nem colher dentro do 3º dia. É a partir do 4º, então. Então o pessoal fala, eu estou com um sintoma, começou hoje, fui lá e não colheram o meu exame. Não colher o seu exame, porque se colher o seu exame não vai dar o resultado. Vai dar negativo de maneira falsa ou positivo de maneira falsa. Só colhe esse resultado com efetividade por conta do teste a partir do 4º dia de sintoma, até o 10º. Aí se passou o 10º, geralmente, para os casos leves, os sintomas já até se amenizam e aí a indicação é o teste rápido, que é o IgM-IgG. Então nós fizemos questão de trazer essa explicação aqui para que as pessoas possam colaborar com a informação verdadeira, com maneira de auxiliar a sociedade e o poder público a combater as fake news que estão sendo ditas por aí. Certo, prefeito. E várias empresas fazendo doações também para a campanha Corrente do Bem, muito importante, né, prefeito? A Corrente do Bem continua sendo um sucesso, destaco aqui mais uma vez o papel super positivo de pessoas do nosso contexto, do nosso cotidiano, que têm dado a sua colaboração de maneira tão profícua, tão essencial para atendimento das famílias mais necessitadas nesse momento de crise. Quero aqui agradecer ao Supermercado Padona Box, que numa campanha interna do estabelecimento fez aí a doação de várias cestas básicas, alimentos diversos, leite, produtos de limpeza e higiene pessoal. Então, o meu carinho para a Sônia, para toda a família lá, pela doação do Padona Box. Também quero aqui agradecer a querida oficiala do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Sede, a Neuza Varize Rodrigues, que fez a doação em nome do cartório e em seu nome também, de 100 kits infantis e 48 kits de higiene e limpeza. Esses kits que foram aí embalados e distribuídos às nossas crianças. Nesse contexto que as nossas crianças estão fora das escolas, também são agrados como esse que fazem a possibilidade do dia delas, dias felizes. Então, Neuza, o meu carinho e a minha gratidão a você. Também quero agradecer aqui os amigos do Bananais Godoy. Aí agradeço o Jurandir Mutter e todos eles pela colaboração que fizeram a doação de 180 quilos da fruta de banana para que nós pudéssemos atender também essas nossas famílias do CRAS, do Anésia, do CRAS do Centenário, do CREAS e os nossos moradores de rua que estão sendo atendidos lá no Ginásio de Esportes Silvio Marques Filho, no Jardim Primavera. Então, para o Jureba, toda a família aí, muito obrigado mais uma vez. Também aqui a empresa Vidroporto. A Vidroporto se comprometeu com a doação de 60 cestas básicas e 50 mantas de microfibra. Uma doação muito valorosa, que eu agradeço lá ao Fernando Rosa e o Natan Coibrão, que foram representando a equipe de colaboradores da Vidroporto pela valorosa contribuição à nossa corrente do bem. Lembrando que todos aqueles que querem colaborar, podem colaborar com doações de qualquer valor, de qualquer tamanho, junto ao nosso Fundo Social, que fica à Rua Bento José de Carvalho, número 55, no centro da cidade. Perfeitamente. Rômulo, a ETEC abre inscrições para o vestibulinho dos novos cursos, nos cursos, né, em comércio e farmácia. Mesmo nesse tempo de pandemia, as aulas da ETEC continuam acontecendo e o professor Renato, diretor da unidade lá, pediu que nós colaborássemos na divulgação das inscrições, né, para os vestibulinhos de comércio e farmácia. 2 cursos positivos, cursos que estão aí focados no mercado de trabalho em Porto Ferreira, lembrando a excelência e a qualidade da formação técnica oferecida pela nossa ETEC professor Jadir Salles. Então as inscrições vão até às 15 horas do dia 21 de julho e todos aqueles interessados podem acessar o site da ETEC. Encontro em São Paulo para toda a área para a construção das 100 casas populares da CDHU, prefeito. Na quarta-feira eu fui a São Paulo, acompanhado pelo nosso assessor de projetos públicos, o Rodrigo Lousada, e tive lá
uma reunião com o Aguinaldo, que é diretor da CDHU, para tratar das áreas para a construção das 100 casas populares em Porto Ferreira. 100 casas que foram liberadas pelo nosso secretário de Estado, Flávio Amari, atendendo um pedido meu do início de 2019. Uma alegria para nós podermos iniciar a construção dessas casas, o cadastro, aí nos próximos meses, realizando o sonho dessas famílias ferreirenses que desejam a casa própria e, através dela, mais dignidade, mais condição de atender os seus. Então, o Aguinaldo nos atendeu, ele deu um dado positivo, a Assembleia Legislativa mudou aí a legislação, a Constituição Estadual, e passou a permitir no Estado que os municípios que eventualmente tenham áreas institucionais não utilizadas, ou seja, áreas da prefeitura, quando faz o loteamento, deixa algumas quadras para construir quadra, escola, posto de saúde, jardim, praça. Então, áreas que eventualmente bairros não necessitem, porque já tem esses equipamentos públicos e as áreas estão lá ociosas, a comunidade às vezes joga lixo, entulho, cria mato, gera problema para todo mundo. A prefeitura pode desafetar essas áreas mediante autorização legislativa e usar essas áreas para a construção das casas. Então seria aí uma possibilidade de, ao invés de nós fazermos um único bairro, nós fazermos vários conjuntos de casas em vários bairros já existentes de Porto Ferreira, aproveitando que esses bairros já têm posto de saúde, escola, creche, praça, quadra poliesportiva. Então, diminuiria esses vazios urbanos. É algo que nós estamos pensando. Nós temos também a possibilidade de fazer a compra da área, temos até o recurso já planejado para isso, mas agora estamos trabalhando com a CDHU a melhor solução e outra, aquela que seja mais rápida, porque se a gente for usar essas áreas da prefeitura, que eventualmente já tem rua, esgoto passando na porta e tudo mais, a construção das casas também é mais rápida. Meu objetivo é atender a população o quanto antes. Então, aí, parabéns Porto Ferreira pela conquista das 100 casas populares. A Prefeitura recebe também diagnóstico de regularização fundiária do Jardim Anésia 2. Também lá em São Paulo, eu tive na Secretaria de Justiça do Estado com o Dr. Paulo Dimas Mascaretti, que é secretário de Justiça do Governo do Estado, foi presidente do Tribunal de Justiça, é uma pessoa querida, que eu já tive a oportunidade de ter outros momentos de diálogo com ele, sempre um aprendizado, e ele me fez a entrega do diagnóstico de regularização fundiária, que é um dos documentos necessários para a entrega da documentação de posse dos registros dos imóveis do Jardim Anésia 2, nosso futuro Jardim Esperança, que foi realizado pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP. Então, mais um passo que nós estamos dando lá, positivo, para que a população receba aí, em breve, o seu registro do imóvel, a sua certidão, o seu certificado de que a casa é sua e que vai poder deixar de herança para os seus, vai poder vender, vai poder comprar, vai poder ter a mesma condição que todo o resto da cidade tem. E aproveitando essa notícia, Renato, você me permite, já falo das obras de galerias na rua Josefina Martins Rezende, ali no Jardim Anésia, é a última rua do Jardim Anésia, que está ganhando toda a sua drenagem, as galerias. Fui lá essa semana na obra, a obra está sendo realizada, o pessoal está feliz em ver tudo começar ali, e essa drenagem se emenda na drenagem do Jardim Esperança, ali embaixo, na Estrada Velha de Escalvado e na Vicinal Marculino Reducino, a antiga Estrada da Fazendinha. E com isso nós conseguimos fazer toda a obra de infraestrutura lá. Então, 532 famílias que vão ser beneficiadas com essas obras de infraestrutura. Mais uma vez, minha gratidão aos 10 vereadores que votaram a favor ao pacote de obras do município que está sendo realizado. Que bom, prefeito. Trecho duplicado também na Avenida Júlio de Oliveira Dota, né? E a nova rotatória também para os bombeiros ali. Isso, ainda dentro do pacote de obras, pensando o grande anel viário que vai ligar a região central, sul, sudeste, à região leste, a Júlio de Oliveira Dota, em frente ao Corpo de Bombeiros, foi duplicada. Ontem estavam terminando o asfalto lá, eu não tive oportunidade de tempo de ir lá visitar nessa semana, mas na sexta-feira passada fui acompanhado pelo vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, o cabo Eduardo Pitbull, que é uma pessoa ali que tem liderança na região e também colaborou com a aprovação do pacote de obras. Então, parabéns a toda essa população que vai ser beneficiada. Já foi aí com o asfalto da Avenida Mariano Procópio, que está ficando linda, está recebendo agora a ciclofaixa e vai ser ligação
para a nova ponte sobre o córrego Santa Rosa, ligando aí a região lá ao Santa Luzia, José Gomes, Porto Seguro, todos os bairros lá em cima. Então, vai ficar um grande anel viário pensando o futuro de Porto Ferreira. É uma obra que atende o hoje, mas vai atender tranquilamente a mobilidade da nossa cidade pelos próximos 30, 40 anos. Fóruns setoriais da cultura vão discutir projetos para a Lei Emergencial Aldir Blanc. A Lei Emergencial Aldir Blanc foi uma lei positiva no sentido de atender aí os trabalhadores do circuito cultural, né? Aqueles que são da economia criativa e agora nesse momento de pandemia e crise, quem pode se apresentar? Não pode ter peça de teatro, não tem apresentação musical, os músicos que eventualmente trabalhavam nos barzinhos e nas festas não podem trabalhar. Então a Lei Emergencial Aldir Blanc vai permitir uma oportunidade de renda para esses profissionais, né? Então vai ter um encontro através da plataforma Google Meet e para discutir com esses profissionais a oportunidade de serem atendidos. Então nós temos no site da Prefeitura o calendário das reuniões que começam no dia 13/7 e vão até o dia 17, com os horários e os links dos horários da reunião. E o último ponto aqui, para depois a gente ir para o intervalo, e já tem várias perguntas aqui dos ouvintes, é sobre abertura de matrículas para a educação de jovens e adultos EJA. Nós tivemos abertura de matrículas aí para o EJA. Os interessados podem procurar a Secretaria de Educação, também o site da Prefeitura e vão encontrar todos os dados. Mas, se me permite, falando em educação, vou também falar que a Secretaria de Educação divulgou essa semana o resultado de uma pesquisa sobre as atividades remotas na rede de ensino. Os professores, os diretores encaminharam aos pais questionários no sentido de saber se os alunos realmente estavam participando das aulas, entregando as atividades, se eles realmente estavam tirando o máximo proveito possível desse momento adverso que nós estamos vivendo, mas que os nossos educadores têm se desdobrado para tentar atender de maneira muito virtuosa os nossos alunos de toda a rede municipal. E a resposta foi positiva, nós tivemos aí a entrega impressa das atividades quase em 100% e o retorno tem apresentado a média de 80%, variando aí de um segmento para o outro, dos alunos estarem aproveitando essa modalidade de ensino e avaliando a nossa rede, a Secretaria de Educação e seus professores, como um serviço muito bom. Então eu agradeço aqui mais uma vez a nossa Secretaria de Educação, através da professora Maria Cecília Galo da Cunha Leme Rossi, e também agradeço aí principalmente nossos diretores, supervisores, coordenadores e professores, que têm se desdobrado. Tem sido difícil atuar nesse momento, né? Momento de adversidade, de desafios, é difícil para todas as profissões, mas os professores têm se doado sempre com esse amor, com essa dedicação, para ensinar os nossos jovens, nossas crianças, e tem dado aí um bom resultado. Então a todos vocês, o meu muito obrigado. Na Porto FM, o povo pergunta e o prefeito responde. Já agradecer também pelo empenho, né, desde o início da pandemia. Saber qual a possibilidade de aumentar os leitos de UTI, mais 4 leitos. Sei que o custo é alto, mas isso ajudaria muito a população e também o comércio. E teria uma porcentagem maior de leitos vagos para que o comércio volte a abrir. Poderia ser leitos de UTI móvel, ambulância. O nome de quem pergunta é Misael Júnior. Misael, eu quero agradecer primeiro os seus cumprimentos. Nós realmente temos nos esforçado muito, trabalhado muito para atender a contento aí a realidade do enfrentamento à pandemia. A questão do aumento dos leitos de UTI não é uma questão de custo, porque no momento de enfrentamento à pandemia, a última coisa que a gente se preocupa é com os custos da situação. Dentro daquilo que a lei nos permite, dentro da probidade, dentro daquela pesquisa de mercado, tudo aquilo que precisa ser gasto é hora de ser gasto. É que nem quando a gente tem um doente em casa. Mesmo que a gente não tenha o dinheiro, precisa eventualmente de um atendimento médico, de um remédio, de um exame. Todo mundo sabe, se desdobra, dá um jeito e faz. Pega no banco emprestado, resolve o problema. No momento de enfrentamento da pandemia, é isso que a cidade também faz. É hora de cuidar da saúde, da vida das pessoas, e é isso que nós temos feito.
A questão dos leitos de UTI, e eu discuti isso até essa semana com o próprio provedor do Hospital Dona Balbina, o Gilson Fantinato, é a seguinte: nós temos hoje, para que as pessoas entendam, 2 UTIs dentro do hospital. Uma UTI de 6 leitos, que é a nossa UTI geral, e já estava funcionando antes da pandemia. E temos agora uma UTI de 5 leitos, que é a UTI do Covid-19. São 5 leitos específicos para o atendimento do Covid-19. Esses 5 leitos estão separados dentro da ala onde está os 30 leitos de enfermaria também. Por quê? Para evitar a eventual contaminação dos pacientes da UTI geral, que são pacientes que têm aí um AVC, um infarto, outra complicação clínica e precisa ficar sobre a supervisão de um leito de UTI com o Covid-19. Então, para evitar essa mistura, essa contaminação. Então, por isso essa separação. Acontece que nós, quando iniciamos o enfrentamento da pandemia, já conseguimos viabilizar esse aumento dos leitos. Dos 6 que tínhamos, fomos para 11, né? 5 específicos do Covid-19. A dificuldade não é a questão orçamentária. É que quando nós começamos a compra desses equipamentos através do Hospital Dona Balbina, até com a ajuda de algumas empresas que fizeram questão de doar e colaborar com os equipamentos, a dificuldade é encontrar os equipamentos, fazer chegar. Hoje, a previsão é de que montar um novo leito de UTI demoraria no mínimo 60 dias. E vamos ser bem sinceros, nós tivemos aí, nesses últimos 15 dias, 7 pacientes que chegaram ao caso de internação de UTI dentro de uma determinada rotatividade. O problema maior é que o paciente em UTI chega a ficar 20 e tantos dias internado. O caso da senhora que infelizmente faleceu essa semana, 26 dias de UTI, né? Então, é essa demora no quadro da UTI que gera esse obstáculo maior. Imagine se nós fôssemos, desculpe o termo que eu vou usar, irresponsáveis ao ponto de dizer para a população: olha, temos leitos de UTI em quantidade suficiente, temos lá 300 leitos de UTI, todo mundo pode ficar doente? Não, não é assim, né? Até porque vocês estão acompanhando que em alguns casos, mesmo aqueles que vão para a UTI e têm o atendimento médico, porque graças ao bom Deus não faltou atendimento médico para ninguém em Porto Ferreira, chegam a óbito. É o caso da senhora de ontem, é o caso desse nosso amigo, colaborador da prefeitura hoje, na madrugada de hoje. Então, o que nós precisamos é que as pessoas tomem os devidos cuidados, colaborem mais. Paralelamente, o que o município está fazendo, Misael, é que hoje, na reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid, e ontem eu já falei com o provedor do Hospital Gilson Fantinato, com alguns médicos, o Gilson já falou com o Dr. Sérgio, que é o diretor técnico do hospital também, nós estamos adotando uma estratégia, isso vai ser fechado hoje, da internação precoce. O que é internação precoce? Aqueles quadros que têm comorbidade e que estão numa idade elevada, e isso quem vai fechar são os médicos, não sou eu, porque eu não sou técnico da área, mesmo que não tenham sintomas agudos, sintomas graves, vão ficar internados. Isso para quê? Para que eles tenham um monitoramento cotidiano, não corram o risco de andar as ruas aí contaminando as demais pessoas, e mais do que isso, no monitoramento cotidiano, qualquer alteração vai ser tratada de imediato. Porque nós tivemos casos de pessoas que demoraram muito para procurar o serviço de saúde do hospital e quando chegaram lá, nem passaram pela enfermaria, foram direto para a UTI. Então, é por preservar a vida das pessoas, é pensar o bem. A nossa luta, pessoal, não é contra o número de contaminados. Isso é uma consequência. A nossa luta é contra o número de óbitos. Quanto mais vidas nós preservarmos, melhor nós sairemos dessa. Prefeito, ouvinte não se identifica aqui e faz a seguinte pergunta: como pode estabelecimento que vende sorvete poder parar na porta para fazer a retirada e um estabelecimento que fornece comida não poder? A discussão do comitê foi no sentido de que, infelizmente, alguns estabelecimentos que vendem comida vendem bebidas e o pessoal desrespeitava. Eu tenho um amigo que me questionou: Rômulo, mas o meu estabelecimento eu não vou poder entregar lá na porta o drive-thru, o meu produto? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, porque tenho liberdade.
O cliente chega lá no seu estabelecimento, pede lá determinado produto seu. Aí ele está lá em pé e te pede uma cerveja. Você vende ou não vende? Aí ele fez um silêncio e falou, eu acabo vendendo. Aí chega um amigo dele, pede outra. Tá os dois lá na porta esperando. Pede a cerveja também. Você vende ou não vende? Eu vendo. Então é para proteger você, empresário, de levar uma multa desse meio de estabelecimento. Na sorveteria ninguém toma cerveja, na sorveteria ninguém aglomera na porta, essa é uma questão prática, então por isso o comitê deliberou que a sorveteria poderia, até mesmo porque o sorvete é um produto que derrete, então não tem muito drive-thru, não tem muito delivery, é mesmo aqueles que passam ali, pegam e saem tomando. E nós não tivemos nenhuma ocorrência na porta das sorveterias, de ponto de termos que tomar a medida de maneira diferente, por ter gerado aglomeração diferente, infelizmente, os meios de alimentação. O ouvinte aqui também pede para não ser identificada, diz que tem lojas que estão abertas que vendem produtos de supermercado e outros produtos, ou seja, que não é a principal atividade, não são os produtos de supermercado e estão abertas. Ela diz que é prestadora de serviço e está fechada. Na outra quarentena, nós fizemos a regra geral para a questão de supermercados e aí essas empresas que tinham a comercialização de outros produtos, mas também na sua licença funcionamento para supermercado, se aproveitaram. Dessa vez eu falei, não, isso é injusto, nós não podemos fazer isso. Todos têm que pagar o mesmo preço, todos têm que dar a mesma colaboração. Então o primeiro decreto desse endurecimento da quarentena já previu que a fiscalização tinha poder de decisão no sentido de deliberar, mesmo que a pessoa tivesse licença de supermercado, mas o fiscal lá, na hora, visse que não vendia produtos alimentícios e a atividade principal não era de supermercado, que poderia fechar. Eu não vou citar nomes de empresas aqui, mas nós tivemos empresas que foram fechadas, embargadas. Tá? Além da multa, desrespeitou, foi embargada, teve que fechar suas portas por um período aí da determinação da fiscalização. Aí quando nós tivemos questionamentos judiciais, tivemos a inconstância, né? Porque eu sou supermercado, mas eu sou supermercado que vende TV, eu sou supermercado que vende produtos estéticos, eu sou supermercado que vende isso, aquilo outro. E gerou uma fragilidade jurídica nesse caso. Sabe o que eu fiz? Mudei o decreto. Então você está proibido de vender esses produtos. Você só vai poder vender produto de supermercado. A ponto de que vocês vão reparar que em alguns supermercados e até em 2, 3 lojas que se disfarçam de supermercado, mas na verdade a gente sabe que é loja, estão tendo que fechar suas prateleiras com saco plástico, com isso, com aquilo outro. Porque a regra tem que ser justa. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Com casos subindo diariamente, não seria possível fechar tudo por uma semana, fazer um lockdown sobre a Avenida do Comércio? Também disse que viu ônibus de excursão por lá. Eu desconheço o ônibus de excursão na Avenida do Comércio, até porque as lojas estão fechadas e a fiscalização tem ido todos os dias, em vários horários lá, e não tive nenhum depoimento nesse sentido. A questão do lockdown, nós temos que saber que nós temos um limite, né, do poder de decisão do chefe do executivo na esfera municipal. E existem decretos de ordem estadual e federal que determinam a impossibilidade de nós encerrarmos algumas atividades. Todo mundo me fala, eu tive que fechar o meu, mas vai lá na porta da lotérica. Eu tive que fechar o meu, mas vai lá na porta do banco. Eu não tenho poder jurisdicional sobre o banco. Essa é a realidade. Então, o banco é regulamentado por legislação federal, o banco é regulamentado pelo Banco Central. A única coisa que nós já multamos algumas agências bancárias aqui, para vocês saberem, e a multa vai continuar sendo realizada, é a agência bancária que não está disponibilizando o álcool em gel e não está fazendo o distanciamento necessário por quantidade de caixas e pessoas no atendimento interno. Aí da porta para fora do banco. Da porta para fora do banco, nós tentamos orientar, nós tentamos colaborar com os cidadãos que esperam, nós fazemos o pedido do distanciamento, mas juridicamente, da porta do banco para fora, o banco não tem responsabilidade legal. Então, é uma questão de bom senso de todos nós. Tá certo. Prefeito, uma pergunta aqui da Fátima, querendo saber se o comércio volta a funcionar na segunda ou não.
Não tenho essa determinação ainda. Nós temos hoje, no final da tarde, a reunião do Comitê de Enfrentamento. Primeiro, nós aguardamos o pronunciamento do governador a 12h45, que fala da reorganização das regiões. E aí, o município permanecendo na zona laranja ou indo para amarela, o nosso comitê tem poder de deliberação e vai discutir a situação dentro desse contexto que eu já expliquei para vocês. Se eventualmente o governador classificar a nossa região na zona vermelha, aí nós perdemos esse poder de deliberar e, infelizmente, continua tudo fechado. Então, primeiro, 12h45, o governador faz o anúncio e depois, no final da tarde, o comitê do município se reúne. Certo. O ouvinte pergunta também se existe algum meio de desinfectar as ruas, se tem alguma possibilidade também de lockdown. Tem uma norma técnica da Anvisa que pede para que os municípios não realizem esse tipo de desinfecção das ruas. Isso porque ela não tem efetividade. E se o vírus não for matado, vamos dizer assim, né, usar o termo popular, ele for só benzido com a água sanitária, ele pode ficar mais resistente e mais forte, dificultando aí o combate à sua contaminação. Então, respeitando a norma técnica da Anvisa, a Secretaria de Saúde nos orientou a não realizar esse tipo de ação. E o lockdown, como eu disse, existem atividades que são regulamentadas por decreto estadual e federal e nós não temos competência para encerrá-las. Bom dia, senhor prefeito. No dia 4, às 22h20, eu fiz uma denúncia de aglomeração no Cristo Redentor e o atendente se recusou a registrar, pois não quis me identificar, sabendo que o que o senhor poderia fazer. É uma denúncia totalmente anônima. Disse que ele foi grosseiro, desligou o telefone sem hesitar. Dia 4, às 2h20 ou às 20h20? Às 22h20. 22h20. Eu já anotei aqui, Coronel Márcio Simplício com certeza está nos acompanhando, é o secretário de Segurança do município, e eu vou abrir de imediato uma queixa junto à ouvidoria do município e esse servidor fez isso, vai ter que responder pela ação dele. Porque não é essa a nossa orientação, não é essa a orientação da Secretaria de Segurança e servidor que não cumpre com a sua obrigação paga o preço por isso. Bom dia, queria saber como está sendo as inscrições das 100 primeiras casas, se já começou as inscrições, prefeito? As inscrições ainda não começaram, nós precisamos primeiro delimitar a área, seja para comprar ou seja uma área própria do município, e aí com a aprovação da CDHU nós liberamos as inscrições e lógico que vamos dar publicidade para vocês. Gostaria de saber se não tem possibilidade de incluir o serviço do Detran nos serviços essenciais. O Detran é um serviço do Estado, então nós não temos esse poder. O governo do Estado é quem delimita o atendimento do Detran ou não. Nós temos um pedido aí feito pelas autoescolas da cidade, fizemos um ofício, tratei com o vice-governador Rodrigo Garcia, que é ele o secretário responsável pelo serviço de Detran, e aguardamos essa autorização por parte deles. Bom dia, manicure com hora marcada, somente sendo uma pessoa com todos os cuidados, não podem atender? Dependesse da minha vontade pessoal, poderia, mas infelizmente essa é uma questão que foi deliberada pelo comitê e todas as atividades dos prestadores de serviço, do comércio, não essenciais, estão suspensas até a modificação da decisão. Certo, ouvinte pedindo aqui uma fiscalização no Anésia, diz que há estabelecimentos bar, por exemplo, aberto, sem as regras, né? Já vou passar para o Coronel Márcio Simplício. Certo, prefeito. Bom, foram essas as perguntas. Infelizmente, até tem algumas mais aqui, mas nosso tempo está extrapolado, infelizmente. Não, eu que agradeço, Renato, mais uma vez a sua atenção, agradeço a direção da Porto FM por sempre nos disponibilizar esse espaço de diálogo com a sociedade. Quero pedir mais uma vez a toda a população que colabore, use a máscara, o álcool em gel, só saia de casa se preciso, vai no mercado, não precisa levar a família inteira, o cachorro, o papagaio, o periquito, vai só quem precisa, aquele que tem melhor disposição física, melhor condição de saúde. Também se preservem dentro de casa. Nós temos muito caso de contaminação de maneira interna dentro das casas, porque não tem milagre e não tem saída para o enfrentamento da pandemia se todo mundo não der a sua colaboração.
Então eu acredito, eu confio em vocês que estão nos ouvindo, que juntos nós vamos poder vencer essa pandemia. Assim como já fomos um exemplo, nos destacamos no estado de São Paulo, quando o estado estava fechado e nós estávamos trabalhando, em breve, se Deus quiser, nós vamos poder retomar esse cotidiano de progresso, crescimento. Mas primeiro, priorizando as vidas e zelando pela saúde. Que Deus abençoe Porto Ferreira. Obrigado, prefeito. Até a próxima sexta. Até, obrigado.